Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo para mostrar para vocês não só o que acontece aqui no mercado imobiliário da Flórida, mas principalmente também, nesse caso, os bastidores. Minha convidada é mais do que especial, é uma pessoa incrível de se conversar, porque tem aquela good vibe, sabe como é que é? Aquela pessoa que te coloca para cima, te faz sorrir, eu adoro gente assim. Minha convidada de hoje é a Sandina Zerlotini. Sandina, obrigada por ter aceitado esse convite. Oi! Que prazer! Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, né? Mostrar a pessoa por trás da profissional, o que é que está acontecendo aqui. Porque, afinal de contas, vídeos imobiliários de casas belíssimas, maravilhosas, o pessoal já conhece. E olha, eu confesso que eu fiquei surpresa. Eu vim aqui preparada para falar sobre o mercado imobiliário, como sempre, é como você falou, sobre construção e tal. E hoje a gente vai falar sobre mim, e eu tô surpresa e amei. Já estou à vontade. Já. Isso, fica mesmo. A gente vai falar sobre tudo isso sim, não vou deixar você escapar daqui sem falar de construção, afinal de contas, temos um motivo grande para isso, verdade. já vou contar. Mas eu acho legal falar sobre isso sob a perspectiva da mulher que está aqui, que migrou, que, não sei, vou descobrir coisas novas também, se você se reinventou. Então, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Eu vi uma frase no seu Instagram que diz assim: cada casa é um caso. É. Eu entendo o porquê dessa frase, porque eu trabalho no mercado imobiliário também, né? Como empresa de financiamentos, a gente fica sabendo da história do cliente, o que está por trás, mas eu quero ouvir isso de você. Cada caso é um caso, e eu vou repetir isso sempre que me perguntarem. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um motivo para estar comprando um imóvel, cada pessoa claro, uma renda diferenciada. Então, nem sempre o imóvel que naquele momento é para mim vai ser para ela, vai ser para cá, vai ser para qualquer outra pessoa. Então, é isso. Cada caso é um caso e cada casa é um caso também. O tipo de imóvel. Tem pessoas que querem uma casa de vacation e se enquadram muito bem nesse tipo de investimento. Já tem outras pessoas que vão, né, mais para o lado de um imóvel residencial, outras para um imóvel comercial. Então, tudo depende de cada pessoa. A gente tem que saber escutar e atender essa pessoa de acordo com a necessidade dela. Nossa, você falou uma coisa que eu vou até dar um spoiler aqui. Nós estamos montando um treinamento exatamente sobre o perfil de comportamento das pessoas e como a gente pode, sabendo exatamente identificar esse perfil, vender melhor. Que legal. Ou seja, como eu posso me comunicar com você, primeiro entendendo qual é o seu perfil, para eu falar a sua linguagem. Legal. E aí eu vou falar diferente com você do que com a outra pessoa. Verdade. Sabe? E você falou tudo. Que E a voz da experiência, Já né? quero ver. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim como eu, é imigrante. Não Sim. nasceu aqui. Não. Você está aqui há quanto tempo? Vai fazer 22 anos em novembro. Uau! 22 anos é muita 22 coisa. anos. Passou por muitas fases aqui desse país. Muitas fases. Muitos furacões. Muitas fases. Mas uma coisa, sempre em Orlando. Eu não sei se é pra rir ou pra chorar. Isso significa muito que eu amo Orlando, né? Eu acho que é para rir, porque eu não morei sempre em Orlando e quando mudei para cá, falei, gente, por que eu demorei tanto tempo? Pra vir pra cá. Quando eu falo isso é porque eu sou uma pessoa que eu amo a mudança, eu amo uma coisa diferente, eu amo novidade. Se eu pudesse, eu tava um mês em cada lugar, em cada país do mundo. E Deus quis assim, são 22 anos em Orlando. Que maravilha, bastante coisa. Então, a gente vai explorar esses 22 anos aqui, nesses embora. 40 minutos, 30 minutos, embora. tá bom? Tá bom. Bom, deixa eu... Eu tô aqui com a minha colinha, porque tem Tá. muita coisa para eu falar com Vamos. você. Você é mãe e você é esposa. Sim. E eu vi uma coisa que... Bom, é capaz que eu chore, porque quando eu falo sobre maternidade, eu fico muito emotiva, tá? Então, vamos lá, dá um desconto para mim. Mas eu vi uma coisa no vídeo do Dia das Mães da Selecta. Vamos voltar aqui. Sandina está há 11 anos fazendo parte da equipe da Selecta Desde Realty. o primeiro dia. 11 anos no mesmo lugar significa muita coisa para mim. O que quer dizer 11 anos uma corretora na mesma imobiliária para você?
Olha, você me fazendo essa pergunta me fez voltar no dia que a Bruna me fez o convite. Eu fazia parte de outra imobiliária, né? E na verdade, são 11 anos no mercado imobiliário, 8 anos na Selecta, desde o primeiro dia. E eu brinco muito, até com o Paulão, que é o esposo da Bruna, e com o Tiago, que é o meu esposo. Eu tenho mais tempo de relacionamento com a Bruna do que a gente de casado. Olha Eu só. falo pro Paulão, Paulão, eu conheço mais tua mulher do que você. E ele começa a rir, porque eu e a Bruna é um casamento, é família. Né? Quando a Bruna me fez. Ela tinha saído da Florida Connection, da Rosana, e eu estava na Adepta Realty, do Alan Cardoche, e a gente. E ela me chamou e eu não me desfaço. Falei, tô com você, vamos. Falei pro Alan, ele entendeu. Falei, tô indo com a minha amiga. Eu conheço o Bru do tempo que ela tá aqui, 18 anos, 17 anos, uma coisa assim. Então, é família, estar na Selecta é família, eu acho que é isso. É uma família. Bem gostoso, porque você tem ela como sua amiga e vocês cresceram juntas na profissão, né? É. Legal. A gente Eu vai fui voltar... chefe da Bru numa churrascaria. Eu fazia hotelaria e turismo. E eu trabalhava numa churrascaria brasileira na época, de amigos em comum, meu e da Bruna. E eu contratei a Bru. E aí, ela, de hostess, foi muito bacana pra você ver. E aí, algum tempo depois, a gente se reencontra na Selecta e estamos juntas até hoje. Eu achei muito bacana, porque a gente estava num evento dos amigos do USA, Aham. e ela mencionou a jornada dela e mencionou que ela foi treinada por você. Eu achei Verdade. muito legal, né? É. Muito legal isso. Eu me emocionei Ótimo, quando ela ótimo. falou isso. É. Mas vamos voltar aqui na minha pergunta. Você falou no vídeo sobre maternidade que a Selecta fez em homenagem ao Dia das Mães. Você falou ser mãe. Peraí, deixa eu. Você falou ser mãe é sobre acabar com o egoísmo. Porque não é mais sobre você, mas sobre uma outra pessoa. É isso aí? É isso aí. Eu via muito... Ah, meu Deus do céu. Pode chorar, não tem problema. Eu via... Eu já via muito isso na minha mãe. E minha mãe, ela me ensinou o que era não ser egoísta. Vamos dizer assim. Que lindo. Ela era o meu exemplo, ela é, né? O meu exemplo de... Falei era porque agora eu sou mãe, antes. Ela é o meu exemplo do que não é ser egoísta. E eu imaginava que isso era uma coisa dela. Minha mãe é mãe leoa, é tal, e eu pensava que fosse uma coisa única dela. Nunca pensei que eu pudesse me tornar isso. Nunca pensei que eu pudesse pensar em outra pessoa rapidamente antes mesmo de pensar em mim. E foi na maternidade que isso aconteceu. É incrível, né? A gente tem vários relacionamentos, né? Amizades, esposo e tal. Mas é com o filho que você descobre que existe alguém muito mais importante do que você. É aquela entrega verdadeiramente genuína. É quando você... Acho que até que foi você mesmo que falou nesse vídeo, que você ultrapassa o limite que você achou que tinha. Acho que foi você que falou isso. Falei. E foi onde eu aprendi que quando eu pensava que eu tinha algum limite, a gente ultrapassa aquele limite que você nem sabia que existia. E que era capaz de um ser humano chegar naquele ponto. Que legal, que legal. E aí vem todo um contexto, né? A mãe que se entrega nesse nível e a profissional que consegue desenvolver um trabalho consistente e que está à frente também do negócio de vocês, que a gente vai falar agora. Como é que é conciliar a maternidade com o profissional estando aqui em outro país? Porque eu não sei se aqui você tem, você já está aqui há 22 anos, você tem a mesma rede de apoio que normalmente a gente tem no Brasil? O Isaac, ele vai para um lugar, né, que é um daycare, que ele é muito bem acolhido lá, então acaba que eu tenho esse tempo, essa possibilidade de trabalhar também, mas assim, peguei ele no daycare, sou mãe. É aquela coisa. Naquele tempinho que eu tenho para trabalhar, eu Foca. me dou, eu foco e tal. Mas para mim, cara, é muito fácil. Por que eu tô te falando isso? Eu sempre fui uma pessoa, e eu não sei ser de outra maneira, tá? Sabe aquela pessoa que faz tudo?
Nós mulheres, nós temos isso naturalmente, né, de saber fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não sei se isso é dom, não sei o que que é isso, eu só sei que Deus deu isso pra gente, né? Colocou isso na nossa mão. E desde pequeno eu sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ah, Sandra, você tem que focar. Tem várias pessoas que falam, se você não focar em uma coisa. Não, eu focava em 3, 4 coisas e graças a Deus aquilo ali, não é Tava tal. certo. Eu estudava desde muito cedo. Eu comecei na televisão. Eu apresentei o Sem Fronteiras, que era um quadro que eu era correspondente internacional, que passava no Brasil. Que legal, não sabia disso. Então, foram anos fazendo isso. Apresentei vários programas aqui nos Estados Unidos. Quando eu me formei em espanhol aqui na UCF, eu fui chamada para participar de um programa em espanhol. Comecei com um quadro de moda, depois eu virei âncora do programa. E eu conseguia conciliar os estudos da universidade com a televisão. Aí depois meu irmão começou a investir e perguntou se eu não queria engrenar nessa jornada de mercado imobiliário, que nunca foi um desejo sonho. meu antes, só que por tanto tempo aqui de Orlando, conhecia todos os lugares. Comecei a ajudar o pessoal da família, comecei a ajudar meu irmão, comecei a ajudar amigos. E até que uma amiga minha, corretora, a Nanda Negromonte, da Nova Real Estate, ela chegou para mim, por que você não tira a sua licença? Eu falei, eu vou tirar. Aí tirei para ajudar meu irmão e eu já estou aqui. Com full-time job, amo o que eu faço. Amo servir as pessoas. Amo ajudar as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante do real estate. Mas voltando à sua pergunta, não é fácil a gente estar aqui nos Estados Unidos, tal, mas para mim se tornou ágil, eu acho, porque eu já sempre fui de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é? Fora a empresa de tradução que eu tinha, que eu fazia tradução para um órgão do governo que se chamava Early Steps, que ajudava crianças de 0 a 3 anos que tinham algum tipo de atraso na fala, tal, eu ajudava essas mães na tradução, na terapia, fazia tradução simultânea. Enfim, e eu fui me né, tal, e isso me deu essa habilidade de ser mãe, de ser corretora, de ser esposa, de cuidar de casa e ao mesmo tempo tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Maravilhoso. Eu achei que eu era a única que fazia muitas coisas ao mesmo tempo, chamada de desfocada a vida Que toda. bom. Achei alguém melhor que eu nisso. Eu fico Parabéns. feliz, porque eu me sentia um peixe fora d'água. Não é? Pois não, tem que focar em uma coisa. E eu assim, meu Deus, eu tô focando em 4, em 5. Aí você E fica bem agora? quietinha, Bem né? quietinha, né? Eu confesso que eu comprei um livro que se chama A Única Coisa. Ainda não li, mas eu vou ler para ficar um pouco melhor nisso. A única coisa. Quem me recomendou falou, Karina, leia, porque não é para fazer uma coisa só. É para fazer muitas coisas sobre uma única coisa. Sobre aquilo você vai e detona, entendeu? Fazer Então eu falei. Várias coisas sobre a mesma coisa, sobre uma única coisa. Isso. Baguncei tudo. Mas depois que eu ler, eu vou te contar, tá? Então vamos lá. Agora me diz uma coisa, você chegou a trabalhar numa imobiliária americana, né? Pouquíssimo tempo, mas sim. Mas teve contato e até hoje você está no mercado, você acaba conhecendo corretores americanos. Eu queria que essa pergunta não tenha um cunho de apontar dedos para ninguém, mas eu queria que você traçasse um paralelo entre o mindset do corretor americano e do corretor brasileiro. Existe uma diferença bem marcante ou não? Existe, Cá. Por quê? Porque a grande diferença, eu vou começar, antes de falar do corretor, eu vou responder sobre o americano, sobre o comprador americano. A grande diferença é essa. Quando você atende um brasileiro, a primeira pergunta que você faz é: quantos filhos você tem? O que é que você faz? Qual é o que você quer morar na casa? Você quer tal? Como é a sua vida? Quais são os seus princípios? Você entra na vida daquela pessoa e aquela pessoa se abre com você. Como americano, a primeira pergunta é: what's your budget? Qual é o seu orçamento? Quanto que você tem para gastar? E assim, se eu chegar para o americano e falar quantos filhos você tem, ele vai falar: por que você está querendo saber disso? Está sendo muito invasiva. Está sendo muito invasiva. Se eu chegar para um brasileiro e falar qual que é o seu orçamento, quanto você tem para investir, ele vai dizer: por que você quer saber? Não, por quê? Quanto que é o imóvel? Eu quero saber o que é. Então, a grande diferença é essa.
O americano, ele é straight to the point. Mais de 20 anos aqui, às vezes eu tenho que me policiar, cá. Porque às vezes a minha vontade é chegar pro meu cliente e perguntar, qual que é porque eu sei o que tem aqui atrás no nosso sistema. E eu sei que eu posso ir direto ao ponto. Mas será que a gente tem que ir direto ao ponto? Será que a gente também tem que ser tão invasivo algumas vezes? Então, a grande diferença para mim, que eu sinto diariamente, é essa. O americano, ele é muito direto. Ele é muito... ele gosta das coisas muito claras. E ele é muito direto, straight to the point. Eu acho que é isso, não tem muita coisa. E para o brasileiro, muitas vezes, isso pode soar mal educado, claro, o brasileiro, ele tá vindo pra invasivo. cá. Ele antes mesmo do valor do imóvel, ou de quanto que ele tem para gastar, é a vida dele. Ele tá vindo para um lar aqui. Ele tá saindo de um país. O americano já tá acostumado, ele tá no país dele. Ele já sabe que aqui tudo funciona. O brasileiro, apesar de ele escutar que nós somos uma grande potência mundial e por ser tão direto, às vezes, no ponto, é por isso que o país funciona, ele tá colocando o pé onde uma coisa que ele nunca viveu. Então, a grande diferença é essa. Culturalmente, é isso. É que a gente tem que dar uma... A abordagem é diferente. A abordagem é diferente. Né? Entendi. É por isso, talvez, que o brasileiro tem muita dificuldade de comprar uma casa com um corretor que não seja brasileiro. E por isso que eu não aguentei ficar muito tempo numa empresa americana. Quando eu tive a oportunidade de ir para uma imobiliária brasileira, porque eu queria servir o meu povo. Eu queria servir as pessoas para elas viverem o que eu vivo aqui nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, você, nossas famílias, a gente passou exatamente pelo que essas famílias que estão vindo para cá, seja para investir, seja para morar, vão passar. Então, a gente sabe exatamente o medo de que a criança não comece a falar inglês logo. Que a gente sabe que é a última coisa a se preocupar, porque eles, né, são esponjas e pegam tudo muito rápido. Mas a gente entende esse medo, né? A gente entende essa preocupação. Na verdade, como pais, mães, né? A nossa primeira preocupação, e meu filho, como vai ficar? Depois a gente pensa na gente, né? Talvez a gente nem pense, eu acho. Mas a gente entende exatamente isso. Lá nas áreas que a gente, apesar do contato mais próximo, primeiro contato ser com o corretor, normalmente, a gente faz questão de quando conversar, aquela primeira conversa, a gente quer entender o que está acontecendo com esse cliente. Porque é muito fácil você pegar um programa de financiamento e falar, ó, tá aqui, o programa é esse. Mas você criar uma estratégia para esse cliente que vai beneficiar a família dele, também a médio e a longo prazo, faz com que ele volte. E quando ele volta para quem? Ele volta para a Sandina. Porque ele fez um financiamento bem feito, não se sentiu nem um pouco em desvantagem, pelo contrário, ele viu que é possível, é viável. E aí ele vai lá, Sandina, quero comprar mais uma casa. A gente entende isso, porque a gente passa, né? A gente passou por isso. E por falar passou por isso, eu já misturei as perguntas. Vou falar uma pergunta aqui que era para o final, mas eu vi no teu Instagram, você com o seu esposo, Tiago, indo para um closing. E o closing, gente, é a escritura. A escrituração, o ato de escriturar o imóvel, de receber as chaves. E nesse caso, o Tiago era o seu cliente. Claro que você também era sua própria cliente, vamos dizer assim, né? Como é que fica nesse momento? Como é que é essa relação? Olha, casamento eu aprendi com o Tiago que é o que está na Bíblia. Casamento é tudo junto. É tudo junto e misturado. Inclusive o trabalho, né? Tipo, não para quem... Eu tô brincando aqui, claro, tem pessoas que cada um tem sua profissão. Mas no meu caso com o Tiago, a gente juntou tudo. Inclusive... O Tiago, ele falou que sempre orou por alguém, por uma esposa que fosse do ramo imobiliário, porque ele é apaixonado, ele é construtor, não é? E confesso que para mim nunca foi uma preocupação, digamos assim, ou até mesmo algum desejo de ter alguém no mercado imobiliário que fosse construtor. Não. Eu me relacionaria super bem se ele fosse qualquer outra coisa, qualquer outra profissão. Mas foi muito bom escutá-lo, né? Ver esse desejo dele, essa visão que ele teve e entrar de cabeça com ele junto nisso. Então, hoje, o que acontece? O Tiago, ele constrói e eu vendo.
Na verdade, a gente começou assim. Tá no ponto agora que nós dois construímos e nós dois vendemos, porque ele é um ótimo vendedor. E eu me apaixonei pela construção, cara. Tipo assim, era um ramo, eu sempre vendi imóveis, vendi lares, né? Sempre servi as pessoas. E agora eu posso servir as pessoas desde o começo na construtora, lá na Z Brothers. Que legal, que É. legal. E há quanto tempo vocês estão com a construtora? Desde 2018. Ah, Desde 2018. Mas ano passado a gente concretizou esse modelo de investimento que são o de casas, de single family. A tá. gente fez muito flip, muita reforma de alto padrão, né? A gente fazia tudo que envolvia permits e licenças a gente fazia. Mas agora, né, desde o ano passado, são construções mesmo. Então, a pessoa vê a casa dela sendo construída de A a Z, como a gente fala. Que legal. É. De A a Z, De vamos A a dizer o Z. nome da construtora. Z Brothers. Z Brothers. Muito legal isso. Eu tive o prazer de conhecer o escritório deles recentemente, junto com o Alessandro. Fomos na posição de pretensos clientes. Fomos muito bem atendidos. E é um tipo para algumas pessoas, pode ser algo muito imediato, porque o cliente já está pronto, né? Já é aquele cliente quente que a gente chama, né? O lead que já está quente. Para outros, algo mais, uma conversa mais estratégica para ele se planejar. E às vezes é uma compra mais complexa, porque é mais para médio prazo que a pessoa começa Verdade. a construir. Mas, sem dúvida, a gente vê que está tendo um boom de investidores brasileiros aqui, né? Verdade. Tá. Quais são? Fala pra gente os lugares aonde mais os brasileiros estão construindo agora. É impressionante que a gente tem, né? No mercado nós temos tudo. Nós temos o mercado de férias, o mercado de residencial, né? O mercado de férias você compra uma casa e você pode ficar nela quando você vier para cá. Você fica na sua casa aqui nos Estados Unidos, enquanto você está no Brasil ou em qualquer outro país, você põe a casa para alugar short term, né? A curto prazo, tipo na diária, tipo Airbnb. Tem o imóvel residencial que você compra. Você não mora nele, mas você investe em uma família, faz contrato anual e a família fica lá no seu investimento. Te dá um retorno mensal, não é fixo. Tem o investimento de imóveis comerciais, né, para quem quer colocar um negócio, para quem quer alugar para um restaurante, para qualquer outro tipo de negócio, enfim. E tem o imóvel de construção, que, cara, o povo é fissurado. Quando a gente mostra os 4 tipos de investimento, todo mundo, mas eu quero saber, construir? Eu posso comprar o terreno? Eu já tenho o terreno, pode construir no meu terreno. É impressionante o interesse hoje do brasileiro, do estrangeiro, pelo mercado de construção. Por quê? Porque é um mercado bom. A gente constrói, como você perguntou, a gente está um pouquinho longe de Orlando, né? A gente constrói em Orlando também. Mas para esse tipo de investimento, que a gente ainda consegue comprar o terreno num valor bem acessível, é Ocala, que está aqui 1h15 de Orlando, Citrus Springs, que fica 25, 30 minutos de Ocala, que pegou o crescimento de Ocala, Citrus Springs, uma cidade linda, linda. Palm Bay, Port Charlotte, nossa, vários lugares. E aí a gente pode construir também a Apópica, que já fica pertinho de Orlando, o terreno vai ser um pouquinho mais caro, vai. Mas a gente está aí nesses lugares mais afastados de Orlando e está bombando. E o que eu achei legal é a didática de vocês, com aquela TV grande na frente do cliente, com todas as tabelas, com todos os valores percentuais, percentual de valorização. Então, aquilo ficou muito esclarecedor. Traçando até um paralelo aqui que me veio à mente, é mais ou menos o que nós fazemos quando você manda um cliente para nós, o Alessandro conversa com ele e ele faz questão de compartilhar a tela dele, porque conforme vai conversando, já vai plugando os números. Já vai plugando os números. Quando você compartilha a tela com os números e ele vê, ele entende, ele segue. A gente se sente um pouco vendedor dos corretores parceiros. É verdade. Porque ele chega assim, quase pronto, mas aquele momento poderia estragar tudo, né? Ele poderia falar, não, tá muito pesado. Mas na hora que ele vê os números e entende, como vocês fizeram com a gente ali, aí você fala, ok, faz sentido, é isso que eu quero. Verdade. Aí você pode tomar a decisão se aquilo é para você e se você vai querer fazer aquilo ou não. A gente é muito transparente, é igual a vocês.
Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da Zork, a gente trabalha juntos há anos. Cada um no seu quadrado. Quando eu recebo um cliente, claro que a gente sabe, né? Quem é especialista no mercado imobiliário sabe um pouco de números, mas a gente não sabe como eles. Então, quando o cliente chega, é muito importante, isso eu falo para você que é corretor, eu falo, procura a Zark, manda para eles o cliente, porque eles explicam, vocês que têm que explicar. Como que eu vou falar como funciona o final? São dezenas, centenas de programas, como a Alessandra me falou, que você pode encaixar o cliente. Eu não sei disso. Eu sei a taxa básica do mercado. Estou falando claramente para vocês, não é? A gente sabe uma taxa, como está o valor dos juros do mercado hoje, a gente sabe que um financiamento ele pode ser 30 anos, mas tem outras opções, enfim, mas eles sabem tudo. Então, quando o cliente chega para a gente faz isso, a gente pega o cliente, põe na mão de vocês, eles explicam tudo direitinho e o cliente sai sabendo de tudo. Quer saber de contabilidade? Contador, não é? Vocês receberam aqui essa semana a Adriana. Nós somos clientes dela há anos. A Adri é uma amiga nossa, enfim. E é isso, passa para o contador, passa para quem tal, abrir conta de banco, a gente sabe um pouquinho como funciona, passa para gerente do banco. E é isso. O mais legal é a gente dizer aqui, para quem estiver ouvindo esse vídeo, interessado em investir aqui na Flórida, que interessante a gente falar para a comunidade brasileira que esteja assistindo esse vídeo com intenção de aprender como investir na Flórida, que existem empresas que falam português. Se não forem de brasileiros, tem um setor que fala português para atender brasileiros. São várias empresas que são de empreendedores brasileiros, como seguradora, como o cartório, que é a Title Company, como a contabilidade, como a imobiliária, como nós do financiamento. Então, tem como esse cliente se sentir 100% seguro, porque é muito difícil ele chegar aqui e pegar um contrato cheio de linhazinhas, tudo escrito em inglês, sem saber o que está sendo escrito, o que está sendo assinado. Né? Aí sim geraria muita insegurança. Mas o processo de compra aqui, ele é muito seguro. Tanto é que o cliente vai mandar o dinheiro para o cartório, que é quem vai distribuir o dinheiro. Inclusive comissão de corretor, quem paga é o cartório. Então, tem um lugar onde se centraliza isso, né? Isso dá muita segurança para a transação, né? Dá. Perfeito. Colocação. E o que você falou é bem interessante. Cada empresa tem a sua área de expertise. Imagina, o cliente, quando vocês mandam para nós, ele faz perguntas sobre... você pode me indicar... tal coisa. Que tipo de empresa? Ou qual é o melhor condomínio para eu comprar? Né? Tipo assim. A gente não entra na seara do outro profissional. Porque o outro profissional só faz aquilo. E toda vez que a gente só faz aquilo, a gente começa a ficar muito bom naquilo. É dessa forma que uma pessoa se torna perito naquilo que faz. Então, para que é que eu vou dar um pitaco na profissão da outra pessoa se ela é muito melhor do que eu naquilo? Então, é por isso que é legal a gente respeitar a área de cada um. Todo mundo sai ganhando. É isso aí, todo mundo sai ganhando. Diminui a margem de erro das empresas e o cliente sai melhor assistido, né? Sandy, eu quero te perguntar agora. O investidor que está aqui assistindo esse vídeo e que quer investir em construção, quais são os cuidados, assim, que saltam aos olhos que você percebe que ele precisa ter ao escolher a empresa que vai construir o investimento dele? Transparência. Né? A Z Brothers, ela nasceu primeiro no coração de Deus e a gente está tomando conta. Foi um sonho que nasceu primeiro no coração dele, junto com a visão do Tiago, e a gente não tem nada nosso, a gente toma conta. E a gente está aqui para servir. E eu costumo falar que o propósito da Z Brothers, por exemplo, é fazer com que o propósito da outra pessoa aconteça. Então, a primeira coisa qual que é o propósito do investidor? O investidor, ele quer dolarizar, ele quer... Né, qual é a razão pela qual ele quer comprar um imóvel e ele não sabe a que empresa procurar. Primeiro tem que ser uma empresa transparente, uma empresa que mostre números, uma empresa que ela exista, uma empresa que seja de pessoas, não no mundo de robô e de inteligência artificial. Até o pessoal ela está falando disso, porque às vezes ninguém sabe até se a pessoa que você está conversando existe.
Não é? A gente escuta tanta coisa de gente que é roubado, de gente que manda dinheiro para cá, para empresas para outras construtoras que não entregam o que falaram, ou que não existem, que somem, são fraude. Entendeu? Então você tem que saber com quem você está conversando. Você tem que visitar. A gente tem as obras, a gente tem um sistema de monitoramento 24 horas nas obras. A gente tem um aplicativo exclusivo em que o cliente, o investidor, ele tem acesso, cara. Então, ele abre ali no celular, abriu aqui, ele tá vendo a obra acontecendo, ele tá vendo quando que ele tem que fazer o próximo pagamento, ele tá vendo quando que colocou a parede, o drywall foi feito, legal. Ah, inspeção, passou na inspeção. Olha a foto, deixa eu ver como é que tá a minha casa. Então, ele Legal. consegue... Ele tem essa transparência, ele consegue ver o que está acontecendo. Então, é isso. A Z Brothers hoje é Purpose, Dreams and Homes. É propósito, sonhos e casas. É o que a gente constrói. Né? Então, o cliente que chega para a gente hoje, ele é ouvido, né? A gente escuta o que ele quer e ele vai sair com o que ele quer. A gente vai mostrar para ele, se ele quer só o terreno, ele vai comprar o terreno dele e vai deixar ali valorizando. Já está ali dolarizando o dinheiro dele. E a Zark financia o terreno, gente. Vamos chegar aí. Ele quer construir, perfeito. Vamos construir no terreno, vamos. Quais são as minhas opções? Ele pode construir com recurso próprio dele, ou ele pode financiar com a Zark. Ele pode fazer o construction loan, né? E não ter que desembolsar o capital total, não é? E igual tem um lucro bacana sobre a casa. E depois que a casa dele estiver pronta, né, a sua casa estiver pronta, você pode financiar a casa, ou pode ter a casa sua, se for feita com um recurso próprio, ou você pode alugar, colocar a casa para alugar, enfim, você decide o que fazer. Então, a gente dá essas maneiras, a gente dá as possibilidades para o cliente. Então, é isso, é transparência. Transparência e depois vem o resultado. Sim. E o legal também, eu acho que é que essas pessoas que estejam buscando assistam, porque aqui a gente é uma cultura, a coisa de você ler os reviews, né? Peraí, antes de eu perguntar, vocês têm reviews? Temos. Tá. No Google? No Google e no site. Tá. E outra coisa bem interessante, como aqui a gente vê a cultura das pessoas consultarem quem já foi cliente, né? Então, a Z Brothers tem muitos reviews no site, no Google, onde as pessoas podem olhar e constatar clientes felizes. Testemunhos lá de quem já construiu conosco. Sim. É isso aí. Sim, muito importante. Legal. Muito legal. E me diz uma coisa, qual é o desafio do momento atual para um corretor de imóveis que está começando? O que você acha? Cara, nunca tinha parado para pensar nisso. O que um corretor precisa ter para ser bem sucedido? Ele precisa entender o mercado, porque tem muita gente se passando por corretor. Quando eu falo isso, não é que a pessoa está mentindo que ela é corretora, não é isso. É a pessoa que não é especialista naquilo, querendo dar dicas daquilo, não é? Como um profissional. Uma coisa é você ter tido uma experiência, você comprou uma casa e foi top, aí você fala daquilo como comprador. Agora, como especialista no assunto, você tem que ser um especialista no assunto. Então, para você que quer, né, que está começando agora, é ter o foco naquilo. Você tem que ouvir o teu cliente, entender o teu cliente e entender do mercado, para você passar a informação correta para essa pessoa. Os juros estão altos, sim. Por que os juros estão altos? E quais são as vantagens, se é que existe, porque existem, vantagens e desvantagens de comprar agora no mercado atual, por exemplo? Qual que é a vantagem de comprar um imóvel na planta? Qual que é a vantagem de comprar um terreno agora e esperar? Então, esse tipo de informação você tem que ter. Então, o grande desafio do novo corretor não são os milhares de corretores que já existem, porque não é. Isso não é um problema. Não é. Tem várias empresas boas de financiamento no mercado. Para brasileiros, inclusive. Mas isso não se... Entendeu? Tipo, não é isso. O grande desafio da Zark é passar a informação correta para o cliente. É cuidar do cliente nos detalhes, como vocês fazem. É muito lindo a maneira que eles trabalham. Não é? Você junto com o Alê, o seu esposo. Então, o cuidado que vocês têm com o cliente. O cuidado que vocês têm de honrar o corretor que está trazendo isso para vocês.
Você acha que a gente não vê isso, Cá? A forma que vocês trabalham, de querer sempre estar honrando a gente, de estar sendo transparente com a gente, conta tudo que um cliente meu que eu mando para eles, conversa com eles, eu fico sabendo antes mesmo do cliente me contar. Porque você tem esse feeling de chegar, não, deixa eu falar para a Sandy o que é que está acontecendo aqui. Então, Mas isso sabe é de muito onde bom. veio isso? O Ale, quando se tornou loan officer, ele foi o primeiro a tirar a licença e ele trabalhou numa empresa americana. E quando você trabalha numa empresa americana, a mesma coisa que a gente conversou aqui sobre você. Você entende como eles pensam. Mas aí você vê que o brasileiro espera outra coisa. Porque culturalmente é diferente. Como eu digo, não é melhor nem pior, mas é diferente. E aí o Ale voltava, a gente morava em Miami, a gente morou 7, 8, 9 anos lá. E aí ele voltava desse bate-volta no mesmo dia, porque ele vinha para cá atender, por falar espanhol, inglês e português, ele vinha para cá. E ele falava, Cássia, não acredito o que acontece lá. Lá, os clientes ficam esperando resposta. E tem fila na porta de quem trabalha com financiamento, Uau. porque eles não dão um retorno. E eu falei, não dão retorno? Como assim? Eles não dão. As pessoas querem financiar e eles não dão retorno. Sabe? Feedback, follow-up. Eu falei, então, peraí. Então, a gente vai montar a nossa empresa e a gente vai ser muito bom no atendimento. Customer service. Exatamente. Porque a gente se colocou no lugar do cliente. Ué, o brasileiro vem para cá. Tudo que ele precisa é ter segurança. Saber como vai investir, como ele vai pagar, quais são todos os custos envolvidos, para não ter surpresinha no meio do processo. E aí ele fica lá esperando e sentaram no processo dele, como é é uma expressão, tá, gente? Que aqui o pessoal do financiamento fala, sentaram no processo, ou seja, esqueceram do processo. Não sabia, sentaram não no deram processo. andamento no processo, não pediram appraisal, não pediram avaliação, alguma coisa assim. E aí a gente começou a montar a Zarc e com essa visão, sabe? Então a gente faz questão, toda sexta-feira a gente dá um follow-up para os corretores. Todo tal coisa. Tem vários procedimentos, e nisso meu marido, desculpa, gente, ele é o melhor. Ele é muito bom em procedimentos, ele é muito sistemático, ele é muito certinho. E aí ele faz todo mundo cumprir aquilo, mas é o que dá certo, sabe? Então a gente não deixa ninguém esperando para saber alguma coisa. Pelo menos a gente se esforça para que isso seja uma verdade 100%. Claro que a gente trabalha com pessoas e às vezes as falhas podem acontecer, mas o que diferencia uma empresa da outra é a rapidez com que você toma ação, como você controla um problema e como você faz com que esse não vire um problema sistemático, como corriqueiro, né? Errei nisso, ok. A gente sempre fala para os colaboradores, errou nisso, vamos lá, aprendeu? Tá, agora isso não pode ser mais motivo de erro. O erro tem que ser de outra coisa que você nunca passou. É isso aí. Para finalizar, vou fazer um comentário. Tenho visto que a Selecta tem contratado alguns corretores, algumas corretoras, que são de uma idade bem inferior à nossa, Sandy. E eu tenho visto verdade. você nos treinamentos desses corretores. E quando eu olhei, eu falei, uau, que legal. Isso já me diz alguma coisa sobre ela, né? Ela tem tantos anos de experiência e ela tá lá junto com as pessoas que estão começando nos treinamentos. Nós mesmos fomos lá para aplicar o Be Bold, nosso treinamento sobre financiamento para corretores. Maravilhoso. Sandina estava lá também assistindo. E eu acho que realmente o sucesso não ocorre por acaso. Essa frase é clichê, mas não ocorre por acaso. A pessoa que tem sucesso, ela não deixa de ser humilde, ela não deixa de aprender, se colocar no banco do aluno, né? E eu tenho percebido você lá junto com as pessoas que estão começando, eu acho que isso serve de inspiração para elas, né? Ai, obrigada, Cá, obrigada. É bacana escutar isso, porque eu tenho um prazer. Toda quarta-feira nós temos treinamento. E a gente se recicla quando a gente vai para esses treinamentos, né? Muitas vezes a gente vai, a Bruna gosta que a gente vá, que a gente compartilhe as nossas experiências, né? Então, a gente está sempre se ajudando. As meninas chegam para mim e me perguntam. A gente está sempre ali ajudando. A gente trabalha juntas, sabe? Juntos. Porque agora, temos mais corretores homens, cá. Nós éramos um time não 100% feminino, porque nós tínhamos alguns corretores homens, tal, mas eram pouquíssimos comparado ao número de mulheres. E agora eu acho que a gente já está aí half and half. A gente já está metade, já estamos, né? Por isso que eu tinha muito costume de falar juntas, mas agora eu tenho que falar juntos. Isso. Então, nós trabalhamos muito juntos, não é? Então, quando eu vou atender um cliente, um corretor que já é mais
novo, que acabou de entrar, vem comigo, vê como é que eu faço toda a parte de atendimento, tanto na ligação, quanto por vídeo, quanto presencial. Eu amo as nossas quartas-feiras. Não é? A gente sempre traz temas de treinamentos maravilhosos. Eles estiveram, a Zark, né, como ela falou, vocês estiveram com a gente dando treinamento Be Bold, treinamento para corretor. Não é? Então, se você aí que tem a sua imobiliária, entre em contato com eles, porque é muito importante a gente estar sabendo o que está acontecendo e melhorar as nossas vendas, né? Então, toda quarta-feira a gente está lá, não é? A gente faz tours, a gente vai nos condomínios, a gente... Então, é um prazer. E é tão prazeroso servir tanto ao meu cliente quanto aos corretores que estão chegando. É muito legal. Legal. É muito legal. Eu disse que era a última pergunta, mas não é, mentira. Vai. Vamos falar a última, porque você falou uma palavra-chave agora: servir. E eu sei um pouquinho, né, um pouquinho do perfil de vocês como casal. Me fala sobre servir, sobre Deus, sobre legendários, por que não? Por que não? Por que não? Somos esposas de legendários, né? É muito engraçado com essa polêmica toda, né? Que se fala de legendário, tem gente que ama, tem gente que odeia. Pra mim, Cá, o legendário foi pra mim. Foi o tipo de evento ou de acampamento, chame você como quiser, foi o tipo de final de semana que eu pensei que eu fosse me livrar, ter uns dias de folga do Tiago, disse, eu vou me livrar dele por 4 dias, vou pra Disney, eu vou pro spa, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou não sei o que lá, vou sair com o Isaac. Tá. Fiz uma programação muito engraçada na minha cabeça, porque eu ia ter 4 dias pra mim, livre do meu marido. Vem cá, eu conto ou tu conta? Foi o momento mais... Que eu não quis fazer nada. Eu fiquei em casa, só orava. Eu só tô dando um spoiler aí para as esposas, as futuras esposas de legendário. Foi para mim aquilo ali. Eu fui tão tratada em casa, sem sair de casa, quanto ele que estava lá. Foi lindo, foi maravilhoso. E pela primeira vez, eu pude colocar o Tiago no lugar dele. No lugar de sacerdote. Não que ele não estivesse, mas a gente fala muito da boca para fora. A gente tem o nosso marido, a gente tem que dar valor ao nosso marido. Com a chegada dos filhos, a gente esquece um pouquinho, né? Que a gente é mulher, que a gente tem uma pessoa tão importante que está ali do nosso lado que às vezes a gente deixa de lado. Sim. E eu pude resgatar esse lugar do Tiago na minha vida. E foi lindo porque tudo se encaixou. Quando ele entrou no lugar dele, tudo se encaixou. Então... E eu sempre, Cá, gostei de servir. Eu não estou falando da boca para fora. Quem me conhece sabe que já foi atendido por mim, sabe. Quem é amigo meu sabe. Não é somente pelo dinheiro, pelo tal. É pelo prazer de servir mesmo. Quando a pessoa chega para mim que é um lar, eu fico sonhando com aquela casa da pessoa. Eu fico pensando, meu Deus, será que aquele quarto vai ser bom para ela? Eu tinha uma cliente que falava que tinha medo de comprar uma casa que a janela desse para a rua, com medo, né? De que as pessoas pudessem ver os filhos dela. Então, eu já passei a ver toda casa que eu entrava, eu já olhava, já via aquela família ali dentro. Então, é isso. Eu consigo enxergar o lar da pessoa, não é a casa. Então, eu me preocupo e eu gosto de ser assim. Eu gosto de pessoas. Então, é isso. Eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para servir o Tiago como esposa. Eu tô aqui para servir o Isaac como mãe. Servir a minha mãe como filha. Servir o meu irmão como irmã. Servir você como amiga e como parceira de trabalho. Servir o cliente que está chegando. Eu tô aqui para servir. O meu propósito de vida é esse. É fazer com que o seu propósito aconteça. É incrível. Para quem acredita na Bíblia... Sem falar aqui de religião, esse não é um vídeo para falar de religião, mas para quem acredita no que está escrito na Bíblia, essa palavra é uma palavra muito poderosa. Ela talvez abra portas no mundo espiritual de uma maneira incrível na vida das pessoas. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente pode atropelar isso e esquecer, né, do servir. Mas o servir, o plantar, garante uma colheita depois. Não é nem que a gente serve para colher, mas é inevitável colher depois, né? É inevitável colher depois, É inevitável, é inevitável. Você serve primeiro e depois você recebe em algum momento. E aí você fala, eu entendi por que aconteceu isso, né?
E aí a mágica acontece. E eu imagino que com você já deve ter acontecido isso também, que eu vou mencionar agora. Quantas e quantas vezes eu falei, eu não vou fazer mais tal coisa, por exemplo. Eu vou citar aqui, por exemplo, não vou mais dedicar tanto a aluguel, vou dedicar mais à venda das casas, né? Que isso é um processo natural. Quando o corretor começa, né? A parte de aluguel é muito bacana, mas financeiramente ela não dá tanto retorno financeiro quanto a parte de venda e compra, Claro. né? Então, e quantas vezes você decide tal? E eu tô atendendo gente até hoje. Pessoas que chegam para mim e falam, Sandy, me consegue uma casa para alugar? E eu, claro. Eu não conseguiria não ajudar aquela pessoa. Claro, se eu não puder e a pessoa tiver uma urgência, eu até falo, olha, fala com tal corretor, vai para outra pessoa. Mas se eu puder, eu vou servir aquela pessoa. Ai, continua assim, não perde isso nunca. Eu não sei se é diferente, não. Eu não conseguiria. Essa Sandina, lembra que eu falei que a conversa não ia ser super séria o tempo todo. A Sandina é isso, é originalidade, é ser autêntica, e eu adoro essas coisas. A gente já olhou uma pra cara da outra aqui durante esse vídeo, já com o olho cheio de lágrimas, já. falamos de maternidade, de casamento e o olho enche, porque não tem como. Não tem como. Tem emoção envolvida, somos seres humanos. Mas, Caio, eu tenho uma pergunta pra você. Olha aí, eu já baixou aqui a entrevistadora. Qual que é o maior desafio hoje da Zark Mortgage? Para você você é mãe, você é esposa, não é? Você é filha, você é garota propaganda. Ela é né? Tipo, o Ale tá aí todo ele tá malhando, ele gosta, os dois, o casal aí, a gente entra no Instagram e vê eles lá malhando todo dia, 5 horas da manhã, e não sei o quê. Eu falei, coisa linda, cara. Meu sonho é poder acordar 5 horas da manhã e treinar. Acho isso lindo, acho isso maravilhoso, não é? Agora, minha pergunta para você é isso. Qual que é o maior desafio hoje da Zark? Da Zark como empresa é continuar crescendo sem perder a qualidade. A gente tem pensado muito a respeito de crescimento. Tem gente que quer ter uma empresa com 100 funcionários, 200 funcionários, 5.000 funcionários. That's okay. A gente não quer ter uma empresa. A gente não quer ser a maior empresa de financiamento de Orlando, da Flórida. A gente não quer. A gente quer ser uma empresa referência no atendimento em questão de financiamento. Então, a gente está profissionalizando cada vez mais. Entramos numa jornada de profissionalização através de alguns cursos de preparação, tanto começando pelo Ale e por mim, e agora a gente está estendendo para os funcionários. E essa preparação é tanto profissional como pessoal, né? A gente participou do método CIS e a gente está levando todos os nossos funcionários também. Já começamos, cada método CIS vai alguém. E eu tenho certeza que no final desse ano a gente vai terminar como pessoas e profissionais muito melhores do que quando a gente começou. E isso é o momento atual da Zark. Agora, como não dá para dissolver ali Karine e Alessandri, os donos da Zark, da própria Zark, eu tenho uma coisa a acrescentar. A gente descobriu, de um tempo para cá, que juntos nós somos imparáveis. A gente já tentou trabalhar junto. No começo da Zark, em 2018. E aí a gente achou melhor cada um fazer uma coisa para preservar o casamento, porque, afinal de contas, em ordem de prioridade, o casamento vem primeiro. E a gente sempre fala isso, eu quero você como meu marido, eu quero você como minha esposa, se não der para ser como sócio, tudo bem. Mas de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, a gente atingiu uma maturidade no sentido de entender que a gente se complementa. Então, o que ele tem de muito bom acabou acontecendo, por coincidência ou não, coisas de Deus, que é o meu ponto fraco. E ao contrário também é verdade. E quando a gente começa a perceber que juntos a gente complementa isso, você falou agora que eu sou a cara das áreas. O Alessandro, ele é mais low profile. Ele não é de se expor, ele não fica à vontade se expondo. Ele faz agora porque ele entende que é necessário, porque ele é o expert no assunto de financiamentos. Mas eu tenho mais facilidade com isso. Não é que eu sou profissional como você, que trabalhou na televisão, né? Fiquei sabendo agora. Mas eu tenho mais facilidade com isso. Então, por que não usar aqueles pontos que são mais fáceis para mim, a favor do nosso negócio, e os que são mais fáceis para ele, a favor do negócio? Então, a gente está conseguindo conciliar nesse sentido.
E aí, como casal, a gente só cresceu nesse ponto, né? Porque a gente conseguiu identificar isso. E tá tudo junto, né, cara? Tá tudo junto. Tudo junto. É isso aí. Bom, eu Obrigada acho que a gente pela vai sua, precisar... pela sua resposta. Eu acho que a gente vai precisar de um segundo episódio numa outra vez. Eu também tô achando. Mas por hoje a gente vai encerrar o vídeo aqui. Sandy, muito Ah! obrigada. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o teu Instagram, os dados da construtora, tudo aqui na legenda. Tá. Gente, segue ela. Além de você obter informações super úteis e importantes sobre o mercado imobiliário, você ainda se diverte. E você ainda vai rir muito. Isso, exatamente, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.